Você sente que o dinheiro nunca é o suficiente, mesmo se você passar a ganhar mais. Você já deve ter conhecido ou ter, às vezes, vivenciado isso na própria pele. Você começou a ganhar mais dinheiro, você começou a ter um rendimento financeiro maior, mas você não consegue guardar dinheiro, você não consegue juntar dinheiro. Essa realidade é a da maioria do país, tá? Na verdade, a maioria das pessoas no mundo fazem parte dessa estatística, ok? Então, aqui eu vou apresentar um planejamento financeiro simples, que com certeza irá ajudar você a mudar totalmente a sua vida financeira a partir de hoje, se você aplicar esse passo a passo na sua vida, ok? Primeiro a gente vai começar com problemas, né? Problemas comuns. Então, listei aqui 4 problemas comuns que nós passamos no dia a dia, né? Essa massiva maioria das pessoas. E o tópico 1, problema primeiro é falta de controle de gastos, né? Falta de controle de gastos. As pessoas não conseguem, não sabem controlar, ou têm preguiça às vezes de controlar os seus gastos. E isso leva ao tópico 2, que é não saber para onde o seu dinheiro vai. Muita gente acaba um mês e sabe, cadê o meu dinheiro? Para onde ele foi? Muita gente se pergunta, talvez você já deve ter se perguntado. Trabalhei o mês inteiro e não sei, cadê meu dinheiro? Para onde ele foi? Você não sabe para onde ele foi porque você não anotou, você não tem um controle dos seus gastos, né? E isso faz você ficar, consequentemente, no vermelho ou viver de salário em salário. Tem muita gente que recebe o salário e no mesmo dia ou no dia posterior já está sem nada. E isso leva ao quarto problema, que é não conseguir poupar ou muito menos investir. Percebe que um problema leva ao outro, né? É consequente. Isso leva a um ponto muito importante, que é não ter um planejamento. Você não tem um planejamento. E se você não tem um planejamento, você não consegue ter um direcionamento para onde vai o seu rendimento, o seu capital. Então, coloquei uma analogia aqui. Não ter um planejamento é como você dirigir sem saber o destino. Você só gasta combustível. Na vida real, você só gasta energia. Tá? E eu coloquei aqui a solução. Começamos aqui com um textualizando, com os problemas comuns. E agora vamos para a solução do problema. São 5 tópicos, tá? São 5 tópicos. Vamos abordar um a um. Vamos lá. Tópico primeiro. Primeiro você deve conhecer a sua realidade financeira. Para isso você tem que listar todas as suas fontes de receita. Você tem um trabalho formal e a partir disso você tem uma renda extra, ou você é autônomo de diversos setores, às vezes você tem mais do que uma formação ou mais do que uma habilidade e você monetiza todas essas habilidades, então você precisa listar todas as suas fontes de receita. Lista mesmo. E com isso você vai fazer um levantamento detalhado também dos seus gastos, não só do que entra, mas do que sai. Seja gastos fixos, variáveis, essenciais e supérfluos. Você precisa ter isso montado, precisa ter isso visível, tá? Palpável para você conseguir identificar para onde o dinheiro vai. Vocês vão ver a importância disso mais para frente, ok? Fazendo isso, você está fazendo um check-up. É como se fosse num exame, fazer uma consulta e precisa ali de uma bateria de exames. Você está fazendo um check-up financeiro. E a partir daí você vai conseguir identificar onde está o problema ou os problemas para você começar a solucioná-los. Ok? E vamos para o tópico 2. Estabelecer metas financeiras claras. Quando a gente fala de metas financeiras, a gente tem 3. De curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, ela se resume a pagar dívidas, se você tem dívidas, e criar um fundo de emergência, se você não tem fundo de emergência. Se você não tem dívidas e você já tem um fundo de emergência, você não tem mais metas
de curto prazo. Você vai pular para as metas de médio e longo prazo apenas. Metas financeiras de médio prazo são comprar carro, viajar e etc. Se enquadra nisso aí. Se você já tem carro e você está contente com o seu veículo, isso aqui é só um exemplo, você também pula essa etapa. Ok? Metas de longo prazo, essas são os nossos objetivos primários. Isso aqui deveria ser o objetivo principal de todo mundo, de toda e qualquer pessoa. Afinal, é esse aqui o objetivo da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, a gente parar de trabalhar ou desacelerar, ao menos, né? Então, esse é o objetivo da aposentadoria. Chega um momento que a gente não tem mais energia o suficiente para ter essa demanda de trabalho tão grande que a gente tem quando somos jovens. Isso se chama aposentadoria. É por isso que existe a aposentadoria e você deve pensar na sua aposentadoria não apenas nos momentos futuros, mas no momento atual, certo? E para você começar a pensar na sua aposentadoria, na sua independência financeira, você precisa, primeiro, controlar o seu orçamento. E se você não tem um orçamento, crie um orçamento financeiro. E para isso você vai usar a regra 50-30-20. Essa regra é muito boa. Eu posso, inclusive, fazer um vídeo futuro apenas sobre isso, certo? Então vamos lá, de forma muito resumida aqui. São 50% da tua renda para necessidades essenciais, que são aluguel, energia, alimentação, água, são coisas que não dá para ficar sem, você tendo moradia própria ou não. Esses gastos são impossíveis de a gente abdicar, são essenciais. Então, por isso que vai 50% para lá. Se você consegue manter esses gastos essenciais com menos dos 50%, melhor ainda, tá? Mas deve ser destinado no máximo 50% para isso. Isso tem que ficar bem claro, bem estabelecido. 30% para desejos, que são lazer, hobbies, coisas que você precisa fazer para manter a sua sanidade mental. Tá? Afinal, somos humanos e nós precisamos manter essa chama, esse combustível aceso, né? Devemos cuidar dos nossos hobbies e praticar algum tipo de lazer, independente de qual seja o seu lazer, tá? Mas que não ultrapasse 30% da tua renda. E você deve destinar 20% para poupança e investimentos, certo? Como você vai fazer isso? Faça isso através de controles financeiros, através de planilhas financeiras, aplicativos financeiros, tá? Muito fácil de encontrar por aí, certo? Muito fácil. Aplicativo você bota no Apple Store ou Google Play e você vai encontrar vários lá, gratuitos. Tem muitos gratuitos, tá? Elimine gastos desnecessários. Como assim? Como é que você vai saber o que são gastos desnecessários? Viu lá a importância de você fazer o levantamento das suas receitas, o levantamento dos seus gastos? Com isso, você vai saber o que é desnecessário, o que dá para ser cortado, o que dá para ser alterado. Você vai revisar todas as suas despesas. Você vai revisar todas as suas despesas fixas, variáveis, essenciais, supérfluas, tudo. E você vai cortar o que não é prioridade. Precisa fazer isso. Você vai cortar o que não é prioridade. Substitua hábitos caros por alternativas mais econômicas. Se tem algum hábito ali que você vê que não dá para ficar sem, mas é um pouco caro, sempre tem alternativa mais econômica para isso. Sempre tem. Tá? Sempre tem. Justamente por isso que você não deve se privar de tudo. Apenas gaste melhor. Então, por isso que eu coloquei esse tópico aqui, esse ponto aqui. Substitua hábitos caros, que eu poderia simplesmente ter colocado aqui. Corte tudo. Mas a gente tem que se dar o luxo de ter algumas
mordomias, por mais pequenas que sejam, tá? Então, é isso, não se prive de tudo, apenas gaste melhor. E o quinto e último tópico, pague-se primeiro. Isso aqui é uma regra de ouro, tá? Regra de ouro. Quem já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia já deve ter percebido, já deve ter visto isso aí. E lá ele fala muito bem, né? Que você não deve ser idiota ao ponto de pagar a todo mundo e não pagar a si mesmo. Né? Isso é uma idiotice muito grande, na qual muitos de nós fazemos quando se trata de uma dívida, alguma responsabilidade financeira que a gente sempre dá um jeito de pagar, mas nunca pagamos a nós mesmos. Sempre nos deixamos por último. Então é por isso que tem essa regrinha de ouro aqui, pague-se primeiro. E para isso você vai fazer dois pontos aqui muito importantes. Ó. Reserve uma parte da sua renda assim que receber. Que seja no mínimo 10%. Tá? Para você ter essa constância nesse tipo de atitude, nesses investimentos, você precisa automatizar. Hoje em dia você consegue fazer isso no aplicativo do teu banco, tá? Via TED, via Pix, independente. Automatize. Dessa forma você não vai conseguir deixar de se pagar, né? Muito simples. Você pode, vamos supor, você investe pela Avenue ou pela Nomad ou através de uma corretora aí da XP, Rico, Clear, tanto faz. Você automatiza a transferência para essa conta. Ponto. Todo mês, dia tal, coloca lá R$100, R$200, R$500, o tanto que você conseguir, que equivala a 10% da tua renda. Perfeito? Isso é compromisso. Você vai ter compromisso com o seu eu do futuro. Certo? Esse é o nosso objetivo ideal, principal, que devemos ter com nós mesmos e com nossa família, né? Ok? É assim que deve ser feito. E se você precisa de um acompanhamento personalizado para a tua realidade, na qual você precisa ali de alguém que pegue na tua mão, te ajude a fazer, executar. Olha, eu estou com um problema X que não se enquadra nessa realidade desse vídeo. É só falar comigo. Vai ter um link aqui na descrição que você vai direto para um formulário que você vai preencher. Eu vou visualizar esse formulário de forma automática no final e vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. Dessa forma a gente vai fazer uma consultoria financeira do teu caso individualizado, tá? Vai exigir um investimento, mas esse investimento é muito mais barato do que você descobrir o caminho das pedras por conta própria. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dá um like aqui, comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilha para os amigos, para os familiares, aquelas pessoas que precisam ver esse vídeo, que precisam pelo menos saber o básico de um planejamento financeiro. Eu tenho certeza que isso aqui, se bem aplicado, já vai ajudar muita gente. Ok? E até o próximo vídeo. Valeu, valeu!